Boa Tudo noite, bem, Paula? Mônica. Boa Tudo noite. bem? Tudo É um bem, e prazer você? te encontrar aqui, essa noite bonita. E vamos falar E fria? sobre... E fria. Aí tá frio? Tá frio, tá frio. Deu uma esfriada boa essa semana. Tu mora em São Paulo, Mônica? Moro em São Paulo. Ah, em São Paulo a temperatura é parecida com a nossa aqui do sul. Hoje esquentou um pouquinho, viu? Então, o clima tá meio esquisito, assim, não sabe se faz frio, se faz calor, mas é um prazer estar aqui, Paula. Muito obrigada pelo seu convite. Olha, então assim, a Mônica, eu conheço a Mônica de algumas palestras que eu tive o prazer de estar presente e também do nosso e-campus, né, que é um local onde a gente estuda muito aparelhos de audição, zumbido, e eu gosto muito, muito, muito das suas explicações. Tu é calma, sempre foi, né? Calma para explicar. E realmente a gente precisa, na nossa área, de um pouco de concentração e muito, muito detalhe, né, Mônica? É Então agora eu verdade. quero que você se apresente. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu gostei quando você falou, vou convidar uma pessoa que é especialista em live. Nunca pensei que eu fosse viver esse momento. Pois é. Quando eu comecei a fazer live no canal, que foi finalzinho de abril, eu nunca imaginei que seria uma constante e que eu estaria aqui em final de setembro falando que eu agora sou especialista em live também, né? Além de ser especialista em Especialista. audiologia. Então tu me Então vamos lá. ajuda, tá? Porque eu não sou especialista em live. Sem problema, estamos aprendendo juntas. É Bom, verdade. eu sou fonoaudióloga formada há 21 anos e desde então eu trabalho com audiologia, trabalho com aparelhos auditivos, tratando pessoas que têm perda de audição e zumbido também. E, enfim, sempre trabalhei com essa área, fiz minha pós-graduação, fiz meu mestrado, passei pela área acadêmica, hoje eu trabalho na indústria de aparelhos auditivos, mas eu também sou professora de pós-graduação do Cefac, eu dou um módulo de aparelho de zumbido, enfim, eu acho que tenho um pouquinho de experiência para compartilhar aí com vocês. Eu quero fazer, só interrompendo um pouquinho, eu quero saber como é que tá o áudio, porque alguém me disse que tá escutando, que tem um delay. Tem um delay aí, pessoal? Estão sentindo algum delay, alguma demora? Para mim, o seu áudio está bom. É Pois o é, meu que não tá? vamos ver. Como é que tá o som, pessoal? Alguém pode mandar aí uma opinião pra gente? Porque o som pra nós é muito, muito importante. Tá ótimo. Então tá bom. Então tá Eu bom. só, eu A fiz Lu assim, disse eu que tô tá usando ótimo. um mic, né? Que é uma coisa deliciosa. Só que eu fiz alguma coisa errada ali, porque eu tô só ouvindo de um lado, mas tudo bem. Eu vou levar assim. Tá igual a mim, ó. Tô só de um lado. Ah, é bom, né, Mônica, também, porque a gente consegue deixar É, um em alerta e o outro conectado. Então vamos lá. exatamente. Mônica, eu acho assim, ó. Existem muitas dúvidas, né, dos pacientes, das pessoas que sentem zumbido. E em relação assim, a que profissional procurar. E hoje eu gostaria de falar realmente em especial do fonoaudiólogo, assim, qual o papel que a gente tem para poder estar dando ajuda para essas pessoas que têm zumbido, na relação com o tratamento, o Então vamos lá. que a gente Bom, pode explorar. o primeiro profissional que qualquer pessoa que sinta zumbido ou uma perda de audição deve procurar é o médico otorrinolaringologista. Ele, inclusive, será quem irá conduzir todo o processo e irá encaminhar o paciente aí para o fonoaudiólogo. Então, é ali que começa todo o processo de investigação e a conduta terapêutica. E para a Exato. gente, vem o caso do paciente já investigado e que precisa de alguma abordagem terapêutica fonoaudiológica. Mônica,
eu vou te fazer uma pergunta agora, assim, da qual, assim, às vezes eu mesmo me pergunto, tá? Todo otorrinolaringologista é um especialista em zumbido, porque às vezes, não sei se é porque a gente mora no interior, assim, as pessoas também ficam um pouco atrapalhadas, né? Tipo, vai no otorrino, ou talvez o otorrino peça uma audiometria, elas acabam não vindo, demoram. Fica um gap, às vezes, nessa questão da conduta dos profissionais, sabe? E eu sinto falta, eu acho que é muito bacana a gente poder trocar ideia com médicos hoje mais do que nunca, né? E me fala um pouquinho disso, assim, porque sabe que eu assim, assisto os vídeos da como é que é o nome dela? A doutora Tani Sanches. Tani Sanches. E ela me falou que durante a parte de estudos dos médicos da otorrino, antigamente não se falava muito em zumbido, assim, e antigamente também se pensava que não tinha o que fazer, né? E assim, as pessoas ainda têm essa mentalidade de que zumbido não tem cura, tem que se acostumar. Me ajuda aí um pouquinho. Bom, com relação à competência, a gente não tem dúvida, né, que existe essa competência profissional. Então, o otorrinolaringologista, ele é capaz, sim, de tratar um paciente com zumbido. Pode ser que nem todo otorrinolaringologista goste de tratar zumbido, assim como nem todo fonoaudiólogo também gosta de tratar zumbido. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que é muito importante nós fazermos contato com profissionais que são da área, que gostam, que têm, que estudam, que gostam de trocar informações, e é muito enriquecedor, tanto para a gente quanto para o paciente. Então, acho que é bem bacana você, independente da região que você esteja, fazer relacionamento e ter contato com médicos que se interessem pelo assunto, né? Porque por mais que não conheça muito, mas basta você se interessar para conseguir mais informações. Trocar ideia, né? Hoje em dia, não sei como é que tá em São Paulo, mas a gente também consegue. Eu também tenho esse pensamento, até tu fez uma live sobre isso outro dia, sobre a consulta, a telemedicina, a telefonoaudiologia, né? Então, assim, é bom a gente também abrir esse canal e daqui a um pouco a gente também tem uma parceria com alguém, assim, tipo, poder encaminhar, olha, vou te encaminhar para fazer uma consulta online com a Tanit, eu me atrapalho mesmo, Tani, como é que é o nome dela? Doutora Tani. Eu falo Tanit. Então, é isso aí, né? Eu acho que só não dá para desistir, né? Exatamente, exatamente. E como você falou, né, nós temos hoje ferramentas incríveis, inclusive essa daqui é uma, né, de desenvolvimento, capacitação. Então, eu acho que hoje a gente não tem mais desculpa para não atender aí da melhor forma possível os nossos pacientes. E funciona, né? Pelo menos para as primeiras experiências funciona. A gente consegue... pelo menos fazer a parte inicial, eu converso muito com meus pacientes pela internet, viu? Eu dou, assim, uma linha de pensamento para eles, assim, tipo, analisar, deixa eu ver tal audiometria, você já consultou onde é que você foi e tal, eu acho que funciona. Mas, enfim, não vamos perder o foco, né? E vamos falar sobre a questão do zumbido em si. Eu já falei muito nos posts sobre tipos de zumbido, o que causa, né? Que não é só a questão do fonoaudiólogo estar tratando, mas hoje nosso foco é o fonoaudiólogo e a perda auditiva. Fala um pouquinho da incidência, Mônica, da relação do zumbido e a perda auditiva para o pessoal que está aí. Existem estudos que mostram essa relação em torno de 90%, né? Então, significa que a chance de um paciente com perda auditiva ter zumbido é muito grande, né? E a perda auditiva, sem dúvida alguma, é uma das principais causas
do zumbido. E por isso, muitas vezes, o fonoaudiólogo está envolvido, porque a gente precisa tratar essa perda de audição. Nós tratamos com o uso de amplificação tradicional ou qualquer outra prótese, e também com um protocolo bem específico e bem documentado de atendimento ao paciente com zumbido, né? Então, a gente começa tratando a perda de audição por meio da amplificação e a gente continua tratando o paciente por meio do protocolo aí, aconselhamento, terapia sonora, terapia NOT, enfim, o que for necessário para trazer alívio ou até remissão do sintoma, porque o zumbido é um sintoma, a gente não pode esquecer disso, né? Então é ele, doença, né? como você disse no início, é um sintoma de que tem alguma coisa errada e a perda auditiva é uma das principais causas, se não a maior, né? Eu acho que sempre vale quando o paciente, por que eu tenho zumbido? Eu sempre faço essa pergunta, você já fez uma audiometria, né? E falando de audiometria, assim, em si, como é interessante o que eu observo que os pacientes, a maioria que falam comigo, assim, eles têm uma audiometria, eles não entendem muito bem o que ela está representando, né? Eu tenho uma audiometria, mas a pessoa, eu consultei, e a gente também nunca sabe o que o paciente realmente, a parte que ele se conscientizou do problema, porque às vezes a gente foge do problema, né? Mesmo que alguém te diga, olha, você tem perda auditiva, é leve, o seu zumbido pode estar vindo daí, e aquilo não cai a ficha, literalmente, né? Então, a pessoa disse tem uma que primeira não tinha... fase de negação. Tem, né? E vamos falar disso, então. Eu atendi essa semana um paciente que estava naquele questionário que a gente faz, né, fazendo, acho que tem 20 perguntas, né, de como a pessoa se sente em relação ao zumbido, o quanto ele atrapalha, para buscar o grau de incômodo. Ele chegou a quase o grau catastrófico, né? Ele chegou ao grau severo de incômodo com o zumbido. O zumbido incomodava ele para todas as atividades, para ler, para dormir, para entender as pessoas, tá? E ele tinha uma perda leve, não era uma perda muito, né? Não dava para dizer que o grau era elevado. Ele trabalhou a vida toda numa mecânica, que é um lugar que tem muito ruído, né? E ele estava sofrendo muito, era perceptível no rosto dele, assim. E ele já chegou dizendo para mim que ele não queria usar aparelho auditivo. Depois de toda a conversa, toda a avaliação que eu tive com ele, realmente eu sugeri, vamos utilizar o aparelho, porque ele tinha uma perda, era pequena, né? A primeiro momento, o zumbido começou, aliviou muito, assim, logo que ele colocou o aparelho. Porém, eu fiquei toda animada, né? Eu queria muito ajudar. E eu fiquei sabendo hoje, até eu te contei, bem triste, de que ele disse não, o aparelho não vai dar pra mim. E ele utilizou por nem menos de 24 horas no dia, né? É mágica, Mônica. Me ajuda a pensar nesse caso, assim. Eu fiquei triste, me ajuda. Tá. Eu acho que a gente pode começar raciocinando em cima desse quadro, independente deste caso, né? Porque acho que muitos casos como esse aparecem aí no dia a dia pra gente, né? Então, sem falar especificamente deste paciente, porque eu precisaria de mais informações, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro, a utilização do aparelho auditivo não é opcional, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa tratar essa via auditiva que está com uma hiperatividade, eu estou com o córtex auditivo desorganizado, né, e eu preciso reorganizá-lo, eu preciso que esse córtex receba informação, que essa via auditiva ela tenha funcionalidade, né? Então, para que eu trate zumbido, eu preciso dessa via funcionando, recebendo estímulo, do córtex recebendo estímulo. Segundo, né, eu preciso ter
algum tipo de som que chegue ao córtex para que ele faça uma competição com o zumbido, que aí entra o papel da terapia sonora, né? Muitas vezes a gente trata o paciente com amplificação sozinho e a gente tem ótimos resultados. Funciona. Por esses dois motivos, né? Primeiro, Aham. porque você está tratando a perda de audição, você está estimulando aquela via auditiva, está reorganizando tonotopicamente o córtex e ao mesmo tempo você está propiciando esse aumento do som ambiental por meio dessa amplificação, competindo com a percepção do zumbido, né? Esses são os Então, casos mais fáceis de tratar. Quando a pessoa tem a perda auditiva, tem o zumbido, você coloca o aparelho, parece mágica, mas acontece, viu? Acho que nos últimos atendimentos que eu fiz, não é só coisa ruim, né? Que eu contei desse caso que não deu certo. Os casos que deram certo é muito gratificante, assim. Eu nem falo nada do zumbido, eu vou deixando a pessoa ouvir e tal. Daqui um pouco eu pergunto: e o seu zumbido? Ah, sumiu. Tá bem menor, né? Então, e isso é uma delícia. essas duas, vamos dizer assim, esses dois caminhos de tratamento, eles são feitos por meio da amplificação. Porém, para que a gente consiga ter resultados, é importante que a gente faça duas coisas aí. A primeira é medir o desconforto do zumbido antes de qualquer tratamento, né? Então, você utiliza aí, pode ser escala analógica visual, ou então o THI, né, que foi o que você falou agora, para medir o desconforto, mas é importante que ele seja medido, né? E o segundo procedimento importante é o aconselhamento. O paciente ele precisa, de fato, entender por que ele tem que usar o aparelho auditivo. Se ele achar que o aparelho auditivo é só por causa da perda auditiva leve, e se ele entender que a perda auditiva dele é muito pequena, é pior ainda, né? Então, independente do grau da perda de audição, independente das frequências acometidas, ela pode trazer um incômodo tão grande quanto uma perda auditiva maior. Então, o incômodo do zumbido não está relacionado com a gravidade da lesão, com o grau da perda de audição. Então, é importante que o paciente entenda que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a perda de audição, outra coisa é o zumbido. E que o incômodo do zumbido, ele é muito mais a forma como a pessoa reage àquele som que ela escuta, do que a gravidade do acometimento. Então é importante que o paciente entenda isso, né? Entenda Quanto isso, mais mude o a mindset dele, né? Que a gente costuma dizer. Quanto mais a gente, para tudo que a gente dá atenção, cresce, né? Se a gente der muita atenção pro zumbido, ele vai realmente interferir e vai começar a ser entendido como uma coisa ruim, né? Como um som que traz mal-estar, né? E ele chega a trazer, junto com essa sensação de zumbido, suor, taquicardia, quase que uma síndrome do pânico. Não em todos os casos, vamos deixar bem claro, né, Mônica, que a gente não quer botar nenhum zumbido na cabeça de ninguém. Se a pessoa tem um zumbido, por favor, deixa ele quietinho, não valoriza, porque até eu já tive zumbido. Eu tive zumbido por um tempo, por uma lesão, assim, que eu, fazendo exercício, eu fiquei com muita dor aqui no meu pescoço. Eu tava com um zumbido super agudo no lado, no ouvido direito. E eu respirei fundo e falei, peraí, Paula, não é bem assim. Eu fiz acupuntura, melhorei essa minha tensão, utilizei e utilizo até hoje o gerador de som, que tá aqui, ó, pessoal. Adoro. Olha ali, ó. É assim, é uma paixão, eu não vou a lugar nenhum sem ele. E, gente, tem um monte de pergunta também aqui, Mônica. Como é que nós vamos coordenar isso? Eu tô O pessoal vendo tá aí. mandando aí. Eu não sei o que Vamos eu falo primeiro agora, me ajuda aí. Tá, deixa eu concluir então esse raciocínio primeiro. Esse paciente, então, que ele se recusa a utilizar aparelho auditivo, talvez seja porque ele de fato não entendeu bem o porquê que ele precisa usar.
A gente precisa investir muito no aconselhamento, né? E aí existem várias técnicas, existem técnicas visuais que eu particularmente acredito muito, que são muito eficazes, né? Existem lâminas, você pode fazer desenhos, né? Tem Uhum. aquela comparação com a vela iluminando um ambiente escuro, né? Que eu acho muito interessante. Porque se você está num ambiente completamente iluminado e acende uma vela, ela não chama tanto a sua atenção, a luminosidade dela, quanto a mesma vela acesa num ambiente escuro, né? Então essa analogia eu acho muito bacana, assim como outras analogias. Mas o que é Sabe, eu só vou interessante? interferir um minuto. Agora, antes da live, tinha um super barulho aqui embaixo do pessoal com uma furadeira horrível, né? Começou a dar um pânico. Eu falei, meu Deus, eu não vou me concentrar, o som vai ficar horrível, né? E aí, o que que eu fiz? Eu liguei minha caixinha de som, uma musiquinha bem legal. Eu escolhi Marisa Monte e tal. E foi rapidinho, assim, não, quando eu vi, eu não tava me incomodando mesmo com aquele ruído e tava na minha tranquilidade. É mais ou menos por aí, Mônica? É, né? É mais ou menos isso. Esse é o processo que acontece, né? A gente tem um filtro antes de chegar no sistema cortical, né? Então, que esse filtro ele é responsável em abandonar aqueles estímulos que não são perigosos para a gente, né? Então, se você se incomoda com zumbido, é provavelmente uma reação do teu cérebro a um determinado estímulo que até então é desconhecido, né? E faz com que ele reaja de forma negativa. Eu costumo dar um exemplo da geladeira, por exemplo. A geladeira faz barulho, né? Mas ninguém se incomoda com esse barulho. Por quê? Porque você aprende que aquele barulho é da geladeira, aquele barulho é normal, aquilo não te incomoda, você nem escuta o barulho da geladeira, a não ser que você preste atenção nele, né? Então já existe um filtro antes de chegar no cérebro de percepção auditiva que é capaz de selecionar os sons que são importantes e aqueles que não são. Como você disse, tem pacientes que sofrem tanto com isso que chegam a ter sintomas parasimpáticos, né? Então, dentro do mecanismo, o que que acontece? É a síndrome do pânico, né? Você se incomoda com algo, aquilo parece tão horrível e é tão assustador que aí você começa a ter sintomas de pânico, ansiedade, né? E aí, no caso de pacientes como que você citou aí, a gente precisa de uma abordagem multiprofissional, sem dúvida alguma, né? Quando o incômodo do zumbido é severo, é catastrófico, a gente não dá conta, né? E E a ele gente tinha precisa... também uma tensão bem assim, considerável aqui no pescoço, ele me falou. Que doía muito, ele São tinha muita pacientes dor, normalmente então que têm junta, né? tem tensão, tem vários comportamentos, né, de pânico, comportamentos atípicos. São pacientes Ansiedade, que não costumam dormir bem, né? exato. Se você for investigar, são pacientes que não dormem bem. E acaba sendo um ciclo, né? Então, por mais que a gente tenha toda uma técnica, por mais que a gente tenha toda uma experiência, muitas vezes a gente não consegue trabalhar sozinhos, né? Esse tipo de paciente. Então, Sim, e acho que é ainda importante mais com citar um isso. dia só de experiência, né? Essa é a parte que me deixou assim, bem. Eu disse assim, meu Deus, mas o senhor vai usar só um dia o aparelho? Eu nem consegui ligar gerador de som. Eu realmente precisava de mais consultas, porque, tipo, no dia da consulta a gente tem que fazer tanta coisa que acabou passando 2 horas e meia. Eu não tinha como explicar o que era um aparelho, como ele funcionava, o que era perda auditiva. A gente precisava realmente de muitos encontros, né? Mas eu E sabe uma ainda. coisa interessante, É, Paula, que acontece também normalmente? O paciente, ele deposita tanta esperança no aparelho auditivo, que pode acontecer o efeito até o contrário, né? Não sei se você já teve um paciente assim, mas eu já atendi. não, eu O sempre deixo bem paciente claro, sabe? Eu estava digo, de... não é mágica, cada pessoa é de É, um jeito, a gente vai testar, é. sabe? Não, não é mágica E o mesmo. paciente passa a buscar o zumbido porque ele acha, acredita
que o aparelho auditivo vai tirar o zumbido dele, então ele passa a focar ainda mais Legal, no zumbido, isso né? aconteceu comigo. E isso é muito, muito importante, né? A gente saber que existe esse mecanismo para a gente se antecipar a ele, né? Então, mais uma vez, o aconselhamento, ele é crucial. Se não der para você colocar aparelho naquela consulta, volta, faz Às uma vezes, segunda de acho que às vezes aconselhamento. acho que é até bom dar uma demorada, uma prolongada, porque é muita coisa para se trabalhar no mesmo dia. E casos de aparelhos de zumbido que a gente quer realmente ver se vai ter efetividade o uso do aparelho, a gente tem muita coisa também dentro do aparelho para trabalhar. E o legal, sabe o que é? Que agora a gente tem essa possibilidade, são os aparelhos testes que a gente pode emprestar para a pessoa, né? Então a gente trabalha muito com a experiência de 7 dias para a maioria das pessoas, mas para pacientes de zumbido que não se sentem aliviados na primeira consulta, não tem porquê eu querer pressioná-lo por 7 dias. Eu tranquilamente deixo 30 dias, até 2 meses se precisar. Né? Até porque esse é o desafio, né? O paciente, esse é o mais difícil, é o desafio. Porque os outros é tão fácil, né, Mônica? A gente tá falando só da parte difícil, mas os outros, assim, eu tenho muitos casos de que a pessoa coloca e diz assim, meu Deus do céu, que maravilha, poder ouvir e não ouvir mais o meu zumbido. Então é coisa de cabeça mesmo, do quanto a gente está preparado, né, para receber uma nova experiência. E o cérebro se acostuma muito, né, com a questão do aparelho. É rápido também, né? Então, em alguns casos, diria até na maioria deles né? Mas eu acho que, assim, quando a gente trata paciente com perda auditiva e zumbido, a primeira coisa que tem que ficar muito clara é que trata-se de um tratamento, né? E que não é o aparelho simplesmente que adaptado irá reduzir a percepção do zumbido. É todo o tratamento que nós vamos fazer e, eventualmente, orientações com o uso do aparelho. Né? E até modificações na própria amplificação, colocação de gerador de som, incremento de som ambiental, enfim, tem uma série de estratégias que a gente faz. Eu, particularmente, acho que a gente não pode associar o resultado do tratamento com o uso do aparelho. O que eu quero dizer com isso? Na minha conduta, na minha experiência, eu não falo para o paciente, quando o senhor sentir alívio, o senhor compra o aparelho. Não, porque não é assim que funciona, né? Na verdade, tem que ter aquela persistência. Não, primeiro que ele precisa do aparelho porque ele tem perda auditiva, Sim. né? Segundo, porque ele tem perda auditiva e zumbido, né? E terceiro, porque o resultado do tratamento não vem só com a colocação do aparelho, né? Vem com todo o trabalho que nós dois vamos fazer juntos e eventualmente até um terceiro profissional, um quarto profissional, tudo com a gestão aí, o gerenciamento do otorrino, né? Então, o zumbido não é tratado com o aparelho, né? Existe uma série de tratamentos concomitantes, o aparelho é só mais uma ferramenta, né, desse tratamento. E ele faz parte da terapia sonora. Então, é uma ferramenta dentro de um protocolo que está dentro de um outro grande protocolo, né? Que muitas vezes é até multidisciplinar. É extenso, então, a gente né? Precisa fazer tudo casadinho. Isso a gente tem que estudar muito, né, Mônica? Eu estudei muito esse mês todo aí para estar ajudando o pessoal aqui da nossa região, da Serra Gaúcha. E estudei muito e mesmo assim eu sei que me falta ainda muito mais estudos e principalmente essa experiência com cada paciente, assim. E a gente não pode desistir. E a questão assim do exame auditivo, como é que a gente podia ajudar essas pessoas a entender o que tem ali naquele gráfico, aquela pequena perda, né, assim, que às vezes nem é considerada uma perda auditiva, a gente nem pode colocar no laudo que a pessoa tem uma perda auditiva em função das normas que a gente, né, recebe de como colocar um laudo. Pode botar aqui o grau, né? Porque não está cometida a média tritonal ou quadritonal. Mas na parte dos agudos ali.
Tem perda, e assim, isso deixa a gente bem, assim, com aquela cara de tonta às vezes, porque eu uso óculos e eu tenho um grau mínimo, né, de dificuldade visual. De um lado eu tenho mais, do outro eu tenho menos, dá pra dizer que é um pouco parecido, assim. Só que tá difícil de colocar na cabeça das pessoas que aquele grau mínimo de perda auditiva já tá trazendo, às vezes, zumbido, dor de cabeça, por prestar muita atenção. Esforço, demanda cognitiva aumentada. Exato. Paula, o que eu costumo dizer é o seguinte, tanto para os pacientes quanto para os colegas, né, para os fonoaudiólogos. A primeira pessoa que precisa acreditar que aquela perda auditiva é capaz de trazer um transtorno tem que ser o profissional. Exato. E não só o fonoaudiólogo, né, mas o médico, enfim, todos que lidam com aquele paciente, né. Então, por menor Nesse que sentido, seja, falta bastante, assim, de todas as pessoas estar conhecendo da importância de estimular, a gente não de usar pode o aparelho quanto menosprezar antes. qualquer perda de audição, independente do grau da configuração. Quando eu comecei, eu era fonoaudióloga no início, eu dizia, não, já não tem nada. Eu me lembro, aquela perdinha, não é nada. Gente, agora eu olho assim, e às vezes até me surpreendo que as pessoas já estão com muita dificuldade com uma perda muito leve, às vezes com 2 ou 3 frequências alteradas, inclusive o zumbido. Sabe, uma quedinha lá nos 4.000, a pessoa já com aquele zumbidão, assim. Sabe uma coisa bem legal que ajuda a mostrar isso para os pacientes? Você, como eu disse, você tem várias formas visuais, né, de trabalhar isso, você mesmo pode desenvolver seu próprio material, né? Mas eu gosto muito de explicar para o paciente quais são os efeitos da perda de audição, mesmo que ela seja de grau leve, ela esteja no início, né? E aí, às vezes, o paciente chega para mim, ou chega para o profissional e fala assim, mas eu entendo bem, né? Eu tenho dificuldade só quando eu vou num restaurante, num barzinho, mas isso daí eu já tinha, quando eu não tinha perda de audição, né? Eu sempre tive essa dificuldade no ruído, e pessoas com condição normal também têm dificuldade de falar no ruído, e de fato tem, né? Tem. Tá cada vez mais difícil, né, parece. Para entender, eu no telefone, às vezes eu grudo o telefone aqui e digo, nossa, eu acho que eu queria ter um aparelho, porque tanto é que você estava incomodada com o ruído que estava fazendo aí, né? Porque incomoda, né? Eu tenho um pouco de misofonia, eu acho. Então, sem dúvida alguma, o que a gente precisa falar para o paciente, né? Seu João, eu entendo que o senhor ainda não está com dificuldade grande de comunicação. E eu vou dizer uma coisa, que bom que o senhor ainda não está com uma grande dificuldade de comunicação. Porém, o primeiro sintoma já apareceu, que é o zumbido. Não vamos negligenciar isso, né? É um alerta, né? Então, o zumbido pode ser um dos primeiros sintomas. Então, você não precisa chegar a ter uma dificuldade de comunicação para poder tratar a sua perda de audição, né? Basta você começar com um zumbido, basta você ter que prestar mais atenção no que as pessoas estão falando. Quando a gente demanda muito atenção para uma determinada tarefa, a gente, além de ficar mais cansado ao longo do dia, né, a gente faz com que os neurônios eles voltem para uma determinada atividade, perdendo a função para outras, né? Então, existe um cruzamento aí de funcionalidades aí, onde a gente direciona a nossa atenção quando a gente tem a perda ou uma redução aí de algum como é que chama? Esqueci agora como é que fala. Tu esqueceu, agora não consegui te ajudar. Né? Algum sentido, como da visão, da audição, por exemplo. Então, ainda bem que você não tem problema de comunicação. Ainda bem que você não chegou nesse estágio, né? E quando você fala que não tem problema de comunicação, eventualmente você está se referindo a um IRF feito numa cabine, completamente isolada, no silêncio, com fone de ouvido direto no ouvido e na intensidade mais confortável para você entender aquelas palavras. Então, vai fazer um teste de fala no ruído. Mônica, me deixa assim tão... sei o que podia dizer. Mas sabe o que a gente pode fazer para contornar isso? Eu sempre coloco assim uma observação dizendo assim, este teste está sendo feito
Gente, só um pouquinho eu vou explicar o que a gente tá falando, assim, como fonoaudiólogo, para você que não é fonoaudiólogo. Quando a gente faz uma audiometria na clínica, né, a gente coloca a pessoa dentro de uma cabine, coloca um fone de ouvido e começa a emitir alguns sons e a pessoa vai respondendo. É um teste subjetivo, assim, envolve atenção também, para a gente ter uma medida do quanto a pessoa está escutando, do mínimo que ela escuta, né? Aí, depois disso, a gente também faz uma avaliação do quanto ela entende, né? O quanto ela está conseguindo compreender a fala. Mas é uma situação, Na melhor assim, situação possível. na melhor situação possível. Dentro de uma cabine acústica, usando um fone de ouvido, né? Que isola os outros ruídos. E a gente ainda acresce, né? Os decibéis ali, dá um super volume ideal para ela responder e falar umas 25 palavras. Nesse momento, a pessoa vai super bem, né? Ela responde, consegue entender. Algumas não, né, Mônica? Mas é uma situação totalmente... Não tem nada a ver com o mundo de hoje, né? O protocolo... Na verdade, assim, esse teste do IRF no silêncio, ele faz parte de um protocolo de uma audiometria clínica para topodiagnóstico, diagnóstico nosológico, o que não tem nada a ver com um aparelho auditivo, né? Então, o que falta para a gente no nosso protocolo, né? Para a gente que trabalha com amplificação, trabalha com um paciente com zumbido? Falta nós incluirmos testes que fazem sentido para a nossa realidade. Exato. Né? Tá faltando pesquisas aqui, você quer dizer? Tá faltando mais pesquisas? Ou a gente já tem? A gente tem, né? Eu acho que falta a gente implementar um teste de fala no ruído, por exemplo, na nossa prática clínica, né? Então, por exemplo, a Academia Americana, ela sugere que você utilize no protocolo de amplificação a pesquisa do LDL, né, com a pesquisa do campo dinâmico, coisa que a gente faz bem aqui no Brasil, acho que já é um protocolo, sim, né? O LDL é o desconforto, também, né? Uma medida isso. do quanto a pessoa, qual é o nível mínimo que ela tem de desconforto com o som. Isso também é muito bacana. Exatamente. Que, assim, super importante. Isso é um diferencial que a gente tem hoje como, né, audiologista, preocupada realmente com o bem-estar do paciente, né? E, inclusive porque a gente vai receber pessoas aqui que não têm perda auditiva. Então a gente também consegue, né, Mônica, fazer um diagnóstico diferencial de hiperacusia, que é uma sensibilidade maior a som, e da misofonia, que é uma certa aversão, é uma coisa um pouco mais determinado tipo psicológica, me parece, né? Pelo que eu acompanhei aí de vocês. Tem uma série de causas aí, né? Mas além da pesquisa do LDL, a gente precisa também passar a fazer testes de fala no ruído, né? Porque eles sim são significativos pra gente. Acho que a gente vai ter que fazer mais lives por aí. Para a gente poder entender qual é realmente a gravidade daquela perda de audição naquele indivíduo, né? Porque você não pode simplesmente por um IRF no silêncio entender o que está acontecendo no dia a dia da pessoa, né? Exato, mas eu acho que, assim, tá acontecendo agora parece uma maior conscientização das pessoas. Eu não sei se essa pandemia fez com que elas se auto-observassem mais, mas eu tenho pessoas que vêm aqui com uma perda bem pequena e que já estão com aquela dificuldade. Inclusive aquela pessoa do zumbido um grau bem exagerado ali, ele tinha muita dificuldade de entender quando tinha muita gente falando. E acho que está sim havendo uma conscientização maior, né? Eu tenho uma hipótese. Me parece. Hã? Eu tenho uma hipótese para isso. Tenho. Bom, primeiro com relação a pacientes que têm o zumbido importante, um grau de incômodo alto, né? Sem dúvida alguma, elas só pelo fato de terem zumbido já escutam pior, normalmente, né? Tanto é que existem técnicas para você fazer audiometria com paciente com zumbido. Você tem que driblar a percepção porque pode confundir. Então, já por si só, o zumbido, ele pode alterar a percepção, a capacidade auditiva da pessoa. Mas a hipótese que eu falei que eu tenho nesse período de pandemia, a perda auditiva leve, ela está cada vez mais evidente por causa do distanciamento social
Verdade. e uso de máscaras faciais. O uso de máscara. Então a gente tem uma evidenciação aí da perda de audição muito grande, porque a gente não pode se aproximar da pessoa, essa pessoa está usando máscara, né? Então, eu até me arrepiei aqui, porque eu já atendi pessoas chorando, assim, em função do uso da máscara. E muitas vezes eu me peguei numa situação complicada de estar atendendo a pessoa e ele me dizer, por favor, tira a máscara. Nossa, a máscara abafa muito, né? Tira todo a questão da pessoa fazer a leitura labial. A leitura orofacial. Porque, na verdade... Isso aí que você está usando ajuda muito. Esse microfone remoto. Esse microfone é muito bom. Eu sabia que eu mandei comprar um microfone para fazer live, para fazer vídeo, e depois outro dia eu pensei, meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu tenho esse microfone remoto aqui, ó, usando o aparelho, pessoal, aqui, ó, alguém viu? Aqui, ó, que é como se fosse um fone de ouvido sem fio, né? Então eu conecto esse mic no meu celular ou no meu computador e as coisas realmente funcionam e funcionam muito bem. Eu tô aqui num silêncio falando contigo, tá uma delícia. Mônica, a gente tá cheia de pergunta. E agora? Tu consegue visualizar aí? Consigo. Eu tô com umas aqui escritas. Opa! Eu vi pergunta, acho que foi da Lu, perguntando o que faz com o paciente que não tem perda de audição. Lu, não é o tema dessa live, a gente pode fazer uma outra sobre isso, né? Mas, sem dúvida alguma, é bom investigar aí com cuidado a audição desse paciente, inclusive a audiometria de altas frequências. E tinha uma outra pergunta aqui. Onde é que tu enxerga as perguntas, Mônica? Que eu não sei onde Então, elas eu tô rodando aqui, que eu fui lendo e depois... Peraí, posso botar o dedo aqui? Audiometria de altas frequências, a Dani comentou sobre isso, que também ajuda a explicar. Exatamente. E a Graciane está falando que teve um caso de zumbido com perda bem pequena, o otorrino não indicou o aparelho, ficou sem saber o que fazer. Graci, olha só, é o que a gente está conversando aqui, né? Primeira coisa, estabeleça uma boa comunicação com o médico, né? Eu acho que é muito importante, porque vocês dois, todos nós aprendemos quando a gente troca figurinha aí, né? Então, se por um acaso o médico não indicou, ele deve ter a razão dele. Então, eu acho que é bem legal dar uma ligada, é bem legal entrar em contato e discutir, porque às vezes é por conta de um determinado, uma determinada avaliação ou uma ideia que ele tem, e que é bacana ele te passar o porquê disso, e ao mesmo tempo pode ser até que ele mude de ideia, caso você também traga novas informações para ele, né? Então, acho que essa parceria é muito bacana. Até falando em médico, tem uma fono que me chamou ontem, lembra que eu te mandei um print? E pelo que eu entendi, eu não sei se ela tá aí agora, ela tá fazendo um protocolo, tá tentando construir, assim, fazer um protocolo pra gente ter uma ligação maior com o médico e pra gente trabalhar junto na questão da conduta, assim, fazer audiometria, enfim, ressonância, avaliação tipo da questão da dieta que a pessoa faz, sei lá, um monte de coisa. Mas pra gente ter a mesma conduta junto com o médico na busca da solução para cura do zumbido, porque cura realmente é quando você consegue achar bem aquela causa, que às vezes não é só perda auditiva, pode estar associada, né, Mônica? Não sei se ela tá aí, vamos ver se ela dá um oi pra nós. Ela falou, é a Dani Capellini. É Dani Capellini, Então, assim, são coisas novas que estão surgindo, mas que realmente estão fazendo falta, assim. Eu realmente tenho essa necessidade de poder trabalhar. Sabia que eu fiz um grupo, assim, no WhatsApp, eu chamei uma dentista, uma nutri, uma fisioterapeuta, porque eu acho que todos nós estamos envolvidos nessa questão do zumbido. Tentei, né? A gente vai tentando. Não, e é muito bacana você formar uma rede local. Acho que essa ideia que você deu agora é sensacional. Se todos nós pudéssemos fazer isso, seria incrível, né? Acho que todo mundo sairia ganhando. Então, forme um grupo de estudos na sua região, com profissionais de diferentes áreas aí, né, da sua cidade. Para que vocês estudem os casos e, eventualmente, até encaminhem os pacientes entre vocês, né? Eu acho que
essa dobradinha ou dobradinha de 3, de 4, de 5, ela é super importante aí para todo mundo, né? Paula, Foi quais são suas esquecido por muito perguntas? tempo, né? Faltam 8 minutos aqui para o 8 Instagram minutos, derrubar a tá. gente. Ai, meu Deus. Eu não sei agora, eu não tô conseguindo coordenar as perguntas aqui. Eu tenho aqui uma, meu filho tapa os ouvidos e se encolhe com alguns sons. Tipo quando tá no tipo assim, acho que ele faz isso aqui, ó. Isso seria zumbido? Entendeu, Mônica? Entendi. Olha, esse comportamento está mais associado com incômodo a sons intensos ou a um Parece. determinado tipo de som, ou seja, está mais relacionado à intolerância a sons do que a zumbido. Porém, uma coisa não exclui a outra. Seu filho pode ter intolerância e zumbido. Ou então ele pode ter zumbido e estar com esse comportamento para não escutar o próprio zumbido dele. Ou seja, não dá pra gente saber só pelo comportamento o que pode ser que ele tenha. É comportamental mesmo, assim, tem que avaliar. Sempre, eu sempre digo assim, também não tem porquê, no caso, eu sempre me coloco à disposição, porque eu tenho que me vangloriar em umas coisas que eu fiz na vida. Eu fiz magistério, eu fiz fonoaudiologia, eu trabalhei com todas as áreas da fono, estudei muito também o desenvolvimento da criança, como funciona. Eu tive filhos, o meu filho fazia isso, de fechar os ouvidos quando tinha música alta. E algumas coisas são normais, outras não. Eu acho que mesmo como fonoaudióloga, eu nessa parte da triagem eu até me garanto, porque quando não é pra mim, beijo, tchau, sabe? Eu não tô aqui pra colocar aparelho auditivo em todo mundo, muito pelo contrário, pra ajudar, né? E ajudar significa estar encaminhando para os outros profissionais e realmente estar preocupado com o sintoma do paciente, querer ajudar, né? Tem uma pergunta aqui bem legal que todo mundo quer saber, que é assim, quando não tem perda auditiva, qual o tratamento? Nós, quando a gente recebe esses pacientes como fonoaudiólogos, o que a gente faz? Eu tenho uma ideia, Mônica, mas vamos ver aí se tu me ajuda aí também. Bom, o nosso trabalho é com aconselhamento e terapia sonora. Então, paciente com perda auditiva, a gente vai tratar o paciente, a perda auditiva do paciente com amplificação e usando terapia sonora, sendo com a própria amplificação ou terapia com sonora, estratégias Mônica. extras. Fala um pouquinho mais o que é terapia sonora, assim. Tá, deixa eu concluir então. Então, um paciente com perda de audição, a gente usa o aparelho auditivo como parte da terapia sonora. Então, a gente faz aconselhamento e terapia sonora. O paciente que não tem perda, a gente faz aconselhamento e terapia sonora. Só não usa o aparelho auditivo com amplificação. Então, essa é a diferença, né? E às vezes também trabalha na questão da misofonia, hiperacusia, para entender um pouquinho se ele tem, para fazer o encaminhamento também, que isso aí também tá bem, né? Tá acontecendo essas bastante. intolerâncias aí são um outro grupo, né, de sintomas. Mas terapia sonora é uma série de ações, de condutas que você utiliza para que o zumbido seja menos perceptível, ou seja, ele seja misturado com o ambiente, né? Tô falando misturado entre aspas, porque você não precisa necessariamente mascarar o zumbido, essa é uma técnica, mas não precisa necessariamente fazer isso. É você tornar o zumbido menos proeminente. Além disso, é você estimular aquela via auditiva, né? Então, a terapia sonora é um conjunto de técnicas e ações para isso. E aí, como você faz isso, né? Utilizando ferramentas e abordagens terapêuticas. Um exemplo de ferramenta foi essa que você acabou de mostrar, que é um gerador de som de mesa, né? Esse aqui é um gerador de som Bluetooth, por exemplo. Outra estratégia é você colocar som no ambiente para que ele seja esse indutor aí de redução da proeminência do zumbido. E a outra estratégia pode ser às vezes pode ser o gerador, né? Pode ser aplicativo mesmo, que eu utilizava um aplicativo. Sim. Que o ruído branco, eu não sei qual é a relação, eu não sou dessa área ali, da área holística, enfim, mas o ruído branco me faz tão bem, mas tão bem, eu sinto um soninho na hora, assim.
E assim, eu coloco o ruído branco, meus filhos ficam gritando lá, sei lá o quê, porque hoje em dia tá todo mundo um pouquinho assim, individualista, não sei, né? Vai acabar o tempo. Mas enfim, gente, tem o que fazer. Falem com a Mônica, falem com o médico, falem com a gente, mandem perguntas. As coisas mudaram. Tempo, né? E assim, tem mais perguntas, deixa eu ver se tem mais uma. Acho que chega, né? Quanto tempo falta pra gente acabar a live? Já apareceu pra você aí? Finalzinho? 3 minutos. Contagem falta. regressiva? Pra mim não, pra mim não. Então tá. Então ainda tem pelo menos um minuto. Eu acho importante a gente primeiro entender o caso e individualizar o tratamento, né? Então, qual vai ser a abordagem que a gente vai usar? Nós precisamos apresentar as opções para o paciente e o paciente, junto com a gente, vai escolher aquela que ele melhor se adequa. Como você falou, o ruído branco para você é ótimo, né? Para algumas pessoas, o ruído branco é estressante. Para mim, então, o grilo é muito estressante. Apareceu agora a contagem regressiva. Nós temos 1 minuto e... Então, gente, é 1 minuto. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas abordagens, eu tenho outras lives gravadas lá no canal também, se você quiser ir lá no @audiologia. A gente acho que tem umas 2 ou 3 lives sobre zumbido lá, pode dar uma olhadinha no IGTV. E a gente pode voltar aqui e falar mais um pouquinho, porque infelizmente o tempo é curtinho, né, Paula? Mas foi ótimo, muito obrigada. Foi bem legal. Beijo, sucesso. Um beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada para você também. Tchau, pessoal. Obrigada.